Bom dia, amados. Aqui é o pastor chileno da comunidade cristã Rema. Estou trazendo para nós, dessa maneira, continuando o estudo que a gente não pode parar. Eu estou levando o estudo do filho pródigo. Ele é um ensino que tem abençoado vidas e vidas. Só para vocês terem ideia, se crê que o ambiente onde ocorreu, na casa de um fariseu rico, quando o Senhor Jesus fala aos fariseus, o trecho fala que todos os publicanos estavam lá e que alguns pecadores estavam lá. Mas é interessante, Mateus era publicano. Se crê que Mateus estava participando dessa reunião. E quando ele ouve o Senhor Jesus falar dessa maneira, falando sobre o filho pródigo, quando Jesus se aproxima de Mateus, que está trabalhando em plena atividade, cobrador de impostos, ou seja, isso era algo assim deplorável para os judeus, alguém se verter para o lado de Roma, e se tornar cobrador de impostos de César. Era alguém totalmente excluído. E o Senhor Jesus, quando se aproxima de Mateus, não fica fazendo um discurso, não fica mostrando nada, simplesmente fala para ele assim: segue-me. Ele larga tudo e segue. Então, por isso que eu tenho falado, esse trecho da palavra tem incomodado pessoas assim no mundo inteiro. Como disse e tenho dito, quantas artes, quantas obras de arte, quantas pinturas, quantas letras, quantas palavras, quantas músicas foram feitas por a ideia do pródigo. Porque o ser humano sabe que ele erra, sabe que ele falha. Ele não assume, Porque ele quer acreditar numa vida de uma liberdade total e às vezes essa liberdade que ele pensa nada mais é que uma prisão. Então nós temos que aprender a obedecer ao Pai. E esse é o foco da ideia. Então hoje, dando continuidade ao estudo, vou ler de novo rapidinho o trecho que a gente está lendo, que é a parábola do filho pródigo. Lembrando que pródigo quer dizer aquele que é gastão, perdulário. Então lá, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para a região distante e desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher das favas de alfarrobeira ou da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Gosto muito desse trecho aqui, é o que nós estamos em cima. Caindo em si, ele disse: quantos empregados tem meu pai, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. E por enquanto tá bom. Nós já temos lido esse trecho várias vezes, espero que vocês tenham essa compreensão. Mas olha aqui agora a ideia. O Senhor Jesus está num ambiente propício para poder pregar a verdadeira palavra, que é o amor. Por isso que eu gosto muito em João 13, João 15, quando o Senhor fala assim: ama o próximo como eu te amei. Então é necessário que houve uma mudança. Em Levítico 19, Moisés escreve: ama o próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus agora traz uma linguagem nova, uma mensagem nova, dizendo assim: ama o próximo como eu te amei. João, na sua velhice, se fala que quando ele morava na cidade de Éfeso e a igreja estava lá esperando, ele já bem velho, não sei com que idade, mas mais de 90 anos, pelo que se crê, ele se aproximava pelo corredor da igreja e a hora que ele chegava próximo do altar, as pessoas ficavam só esperando em silêncio, em reverência, em respeito ao Senhor. E João não fazia discursos grandes, ele só ficava lá na frente, falava assim: ama o próximo como eu te amei, disse Jesus. E a igreja se incendiava. E o fogo de Deus vinha de maneira que pessoas eram curadas, que
crianças entendiam, percebiam o amor de Deus, tinham uma intimidade com os céus, porque o céu, ele descia de maneira geográfica em volta deles. E esse é o Deus que eu creio, o Deus que pode trazer essa reverência, essa ideia, essa situação. Então hoje, nessa parte do capítulo, nós temos que entender o seguinte, olha minha cola aqui. Agora ele tem que enfrentar a realidade. No versículo 17, quando diz caindo em si, e pela primeira vez ele tem uma visão honesta das coisas, né? Ou seja, ele tinha que se enfrentar, e isso talvez é a coisa mais difícil para o ser humano, ele tem que se enfrentar, analisar, eu errei. Quando Paulo fala assim, ó, a carne é fraca, quando Paulo diz assim, você tem que entender que existe algo fraco, mas tem que ser em você, porque quando ele diz assim, é nas minhas fraquezas que eu sou grande, ou seja, Paulo está dizendo, quando eu reconheço que eu sou fraco, quando eu reconheço meus erros, quando eu não fico acusando, levando para frente as coisas, é ali que eu realmente estou na intimidade do Senhor. Reconheçam os seus erros, suas falhas, e peça ao Espírito Santo para que te ajude a te transformar num caráter de Cristo. Então ele tinha que enfrentar a si mesmo, porque tinha se tornado algo muito ruim, e entender o quanto que ele fez o pai sofrer. E assim foi o início da retomada, né, para ele voltar para o pai. Pois quando ele foi afastado do dinheiro, né, ele não foi correndo para casa, não foi desesperado, existia algo além, porque ele queria essa liberdade, ele achava que viver esse mundo sem obediência, sem respeito, sem cuidar de qualquer jeito, gastando o que não era dele, esse era o mundo que era esperado para aqueles que vivem no pecado. O pecado é assim, ele vai atingindo, vai falando, e as pessoas quando vê, os outros podem vir, falar, amigos, situações, nada, não adianta nada, né? Então, quando ele foi afastado, ele não foi atrás do pai, ele foi atrás de um dos cidadãos, que é um cara que ele conheceu no meio da algazarra, no meio dos lugares que não prestavam. E ele pensou que esse cara ia cuidar dele, porque ele tinha grana, porque ele era cidadão. O cidadão era um título dado para quem era nascido, né, no Império Romano, na região de Roma, ou então comprado, e era muito caro. E aí quando ele percebe, ele chega que ele foi jogado ao fundo por esse cidadão. Ele está lá desejando comer a comida dos porcos. E ele entende que ele vai morrer. E aí ele começa a perceber quem era seu pai. E começa a comparar o mundo onde ele estava, o mundo do pecado, o mundo da perdição, o mundo de se afastar do Senhor, com aquilo que o pai lhe oferecia, que era só amor, carinho. Ele tinha que obrigação de tarefa, sim, né? E assim, ele viu que as amizades conquistadas do pecado, na maioria das vezes, são muito voláteis. E o pecado, ele sempre te enfeita de uma falsa palavra, que é o prometer. Ele promete tantas coisas. Promete que você vai ser individual, promete que você vai ser forte, promete que você vai ter conquistas, promete tantas coisas, e você vai se tornando pior, e um abismo vai te levando a outro abismo. Então eu quero que vocês fiquem como tarefa, leiam Romanos 6,16. E agora ele perde tudo, se vê sem nada, sem autoconfiança, só lhe resta uma coisa, qual? Voltar para o Pai. A única esperança que ele tem, a única esperança que nós seres humanos realmente temos é entender e buscar o Pai. E a palavra usada aqui agora, né, é do grego, quando ele começa a comparar os empregados que o pai tinha, o empregado que ele se tornou, né, Lucas usa a palavra mistios, tá? E no grego, o que quer dizer uma pessoa que é contratada diariamente. Era pior que os escravos, só para você ter ideia, na maioria das vezes. Porque os escravos às vezes ocupavam funções muito grandes, acabavam criando uma intimidade com seus donos. Ele era, quando surgiu o emprego, geralmente era algo assim, muito sazonal. Eles recebiam um denário pelo seu trabalho, e às vezes até nem isso. Mas os judeus pagavam, eles eram obrigados a pagar, não deixar a virada da noite sem pagar esse denário, tá? E ele viu que agora ele não tinha mais direitos e não participava de nada. Ele era um Zé Ninguém, vamos dizer assim. E aí começa a aparecer de novo a lembrança do pai. Ele já tinha esquecido o pai, não quero saber desse tipo de vida, eu quero viver a minha vida. E ele começa a entender tanto que o seu pai era cuidadoso. E como o menor dos empregados do seu pai,
Os mícios dele eram cuidados com alegria, tinham comida, tinham tudo, eram protegidos. E ele percebeu que era necessário voltar para o pai. E ele ia para o pai. E ele entende que estando perto do pai é melhor que qualquer coisa. É melhor que qualquer outra situação. Então eu digo para vocês essa manhã que Deus nos abençoe tremendamente para que a gente não venha correr atrás de coisas que simplesmente nos enganam. O pretender é assustador. É assustador essa ideia de que você pode por si só. Então que você aprende a cuidar dos seus, da sua casa, da sua família, cuidar da sua comunidade ao qual você frequenta. Vamos fazer uma oração rapidinho então? Senhor Pai querido, Senhor, estou apresentando, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que elas sejam abençoadas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda forma de pecado que vem nas suas mentes, que temos praticado, que caia por terra, que a gente possa seguir a verdadeira direção, que a única esperança que nós temos é no Senhor para voltar para o Pai. Lembrando que nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana e que a gente possa fazer essa volta e que assim seja em cada um de nós e que haja um despertar diferente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Eu sou o pastor chileno da comunidade cristã Rema, né? Fica na T6, se não me engano é 936, tá? Que Deus abençoe vocês ricamente. Até o próximo estudo ou até a próxima palavra.